Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, para os meus amados e queridos irmãos, eu quero estar compartilhando nessa manhã uma mensagem com todos vocês. Eu sei que a tela está um pouquinho embaçada, mas eu quero estar compartilhando uma mensagem com todos vocês a respeito da palavra de Deus e de todas as coisas que está acontecendo diante dos nossos olhos. O mundo está passando por um tempo de tribulação, né? Muitas coisas nós acompanhamos através das redes sociais, né? O que vem acontecendo, não só aqui no nosso país, mas em vários países, até países que não divulga o que está acontecendo. Mas, meus amados queridos irmãos, quando nós vê essas coisas, isso é sinal da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa hora, o que nós devemos fazer? Se preparar, né? E não ficar, não ficar aterrorizado, não ficar, amedrontado, mas estar buscando o Senhor. O que a palavra do Senhor diz aqui em Efésios? Aqui em Efésios, segue aqui a setinha do mouse e você vai ver aqui, ó. Olha o que diz aqui em Efésios, aqui em cima, capítulo 6, no versículo 10, o que diz aqui? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e nem o sangue, mas assim contra os principados, potestade, contra príncipe das trevas, nos séculos, contra todas as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e revestida com a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus. Olha para você ver, meus amados queridos irmãos, o que o apóstolo Paulo, ele nos ensina, né? Ele vai falando aqui, né, do que acontece no mundo invisível, no mundo espiritual. Nós sabemos que Paulo, ele era um homem, né, de grande conhecimento, tinha muitas experiências do mundo, né, espiritual, e então ele
né, com o conhecimento que ele tinha, já a experiência que ele tinha, né, ele passa para nós, louvado seja Deus, né, essas informações do que nós, né, estamos, né, lutando, porque a Bíblia vai falar aqui que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, porque não temos que lutar nem contra o sangue e nem contra a carne, tá vendo? E hoje você vê o mundo como está, né, caminhando, um lutando contra o sangue e contra a carne, mas esquecendo, né, que a nossa maior luta é contra as forças dominadoras que está agindo nesse mundo, contra as hostes espiritual do mal, contra as forças espiritual do mal, né? Então, como nós conseguimos, né, manter firme, revestindo da armadura de Deus, se fortalecendo, como está aqui escrito no começo, se fortalecendo a força do poder do Senhor, né, se revestindo da armadura de Deus, né, tomando, né, o escudo da fé, como diz a palavra do Senhor, colocando o capacete da salvação, como está aqui escrito, segue aqui a seta. Aqui também, ó, como está escrito, né, tomando a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Você não deve se apartar dela de jeito nenhum, tá vendo? E aqui perseverando em oração, súplica no Espírito, vigiando, né, constantemente, e na perseverança, suplicando em oração por cada pessoa que está nesse caminho junto conosco, né? E, meus amados queridos irmãos, quero também estar falando a respeito, quero estar aqui compartilhando também essa mensagem. Não sei se dá para você ver direitinho aqui, mais ou menos, não é verdade? Porque está em letras pequenas, e aí quem tem uma vista bem um pouquinho assim, coisada assim, né, pode ter dificuldade para entender, né? Mas eu vou lendo aqui para você, né? A Bíblia vai falar em 2 Tessalonicense sobre o homem do pecado. Olha para você ver como o mundo, meus amados queridos irmãos, estão caminhando, né? E isso vai deixando um alerta. Isso também já vai, né, mostrando que Jesus está perto. Muitos podem até dizer, mas isso aí eu já ouço há muito tempo, né? Já ouço falar há muito tempo e até agora Jesus não apareceu, Jesus não se manifestou, o arrebatamento não aconteceu, muitas pessoas já se foram e tudo. Ei, o tempo de Jesus seria como o tempo de Noé, e ele falou sobre isso. E seria um tempo que a humanidade ia ficar, sabe, desacreditado de Deus. As pessoas iam ficar sem fé. As pessoas iam até duvidar, né, das coisas de Deus. E o mundo ia ficar igual ao tempo de Noé, em desordem. E olha como está o mundo. Eu não sei se o mundo está igual no tempo de Noé ou já ultrapassou o limite já do tempo de Noé, né? E Deus disse para Noé. Por quê? Porque era a única pessoa ali que, meus amados queridos irmãos, Noé era a única pessoa ali que tinha fé. Era a única pessoa ali que estava, né, acreditando. E aí Deus, né, falou com Noé. Falou: Noé, você vai e faz uma arca, porque eu mandarei o dilúvio, né? Eu mandarei o dilúvio. Então Noé já sabia que Deus ia punir a humanidade pelo mal que estava fazendo, né? Pelo pecado que estava cometendo. Então Noé foi o quê? Noé se apressou, né, de correr atrás desses material para fazer a arca. E aí ele, cada dia que Deus dava para ele ia ali, né, trabalhava, né, e ia juntando ali o que seria usado, né, para a arca.
e na oportunidade que ele tinha, ele ia avisar para ver se alguém se arrependia, né, e se ajuntasse a ele para estar ajudando ali na criação da arca. E aí Noé ia trabalhando e chamava os seus filhos à responsabilidade, o compromisso de estar ali fazendo o que Deus tinha ordenado. E aí os dias iam se passando, e Noé avisava que Deus ia punir a humanidade, que Deus ia punir as pessoas que estavam pecando contra ele. Noé tinha pregado, 100 anos, e nesse período de construção, né, nesse período de construção da arca, Noé estava avisando, Noé estava alertando, Noé estava chamando as pessoas ao arrependimento, né? Só que as pessoas, né, vivia desacreditado. Não, Deus não vai fazer isso, né? Deus não, como Deus vai destruir aquilo que ele destruiu? É como hoje, né, as pessoas dizem, como Deus vai destruir aquilo que ele construiu? Deus é amor, sim, Deus é amor. Deus mostrou amor para Noé porque Noé estava, né, andando na presença dele, agradando a Deus. Mas Deus mostrou justiça para aqueles que não estavam andando na presença dele e não estavam fazendo aquilo que agradava o Senhor. E aí Deus mostrou justiça, né? Para aqueles que andam no caminho de Deus, Deus mostra amor. Para aqueles que andam no caminho, né, que não seja o caminho de Deus, no caminho, né, errôneo, no caminho da iniquidade, do pecado, Deus mostra justiça. Deus mostra justiça. Então, foi o que aconteceu. Noé ficou por esse tempo, né, construindo a arca, e chegou a 100 anos ele ali construindo a arca. Para você ver o tempo que Deus deu para o povo se arrepender, se voltar para o Senhor, né, deixar as suas maus obras, mas as pessoas, continuou. E quantas vezes Deus já tem mandado sinal, né? Quantas vezes Deus já tem mandado sinal para a terra, né, mostrando, né, que o tempo do fim está chegando, o tempo do juízo, o tempo do julgamento está chegando, né? E que Deus já está irado, né? E a qualquer momento Deus vai agir, e já veio a pandemia, já veio muitas coisas, terremoto acontecendo, guerra, tudo isso aí, sabe o que é? É Deus mostrando, olha, o tempo está chegando, se arrependa, se volta, busca o meu caminho. Deus está avisando, mas muitos estão fazendo igual o povo do tempo de Noé, não está nem aí, né? Não está nem aí, está festejando, está, né, está lá fazendo, né, o que agrada a carne, né? Só que o tempo está passando. Só que Noé ficou 100 anos porque ele estava, né, correndo atrás dos material que construía a arca. Noé ficou 100 anos porque ele estava correndo atrás do material e construía a arca, né? Se Noé vivesse nesse tempo que hoje, né, tem as máquinas, né, tem as ferramentas para ser usado para essa coisa, Noé não ficava 100 anos construindo a arca. Mas naquela época não era igual o nosso, não era igual o tempo de hoje, né? Então, por isso que Noé ficou por esse tempo todo construindo a arca. Aí depois que ele finalizou, que Deus deu a ordem a Noé para que Noé, ali, depois que ele finalizou, que Deus deu uma ordem a Noé para que Noé entrasse ali na arca, né, juntamente com a sua família e os animais ali que o Senhor escolheu para entrar e para estar naquela arca. Depois que a porta fechou, as pessoas que estavam dentro da arca não podiam sair, nem os que estavam do lado de fora, clamando por socorro, pedindo a Noé que abrisse a porta da arca para entrar.
Não podia entrar porque Deus selou, foi selado por Deus. Então, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, mas a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Então, olha para você ver, que a coisa é tão séria. Que quando o povo viu que as coisas tinham, né, tinha ficado mais sérias, as coisas tinham, né, tinha coisado mesmo, assim como Noé tinha falado, eles foram buscar o Senhor, eles foram clamar, né, para que Noé entrasse, para que Noé abrisse a porta da arca. Só que era tarde demais, né? Já era tarde demais. Provavelmente eles clamaram a Deus, mas já era tarde demais, né? Então Deus está dando a oportunidade agora, né? Deus está dando a oportunidade agora. Só que a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer, a volta de Jesus, tudo pode acontecer, no abrir e no piscar, né? De olho pode acontecer o arrebatamento, o juízo, que é o livro, né? O livro da revelação, que é o Apocalipse, tudo pode acontecer, né? As trombetas tocar, as taças ser derramadas, os 4 anjos que está no rio Eufrates ser solto, muitas coisas podem acontecer, sabe? A qualquer momento, Mas primeiro, antes que venha acontecer essas coisas, como está escrito no Apocalipse, a Bíblia vai falar o quê? Né? Isso aqui é um dos sinais que vai acontecer, né? Eu creio que será, né? Ou no tempo que a igreja ainda vai estar aqui, né? Só Deus sabe, né? Porque a Bíblia fala que nem o Filho de Deus, né? Nem o Filho, nem os anjos sabe o dia do seu retorno, né? Da sua vinda. Só o Pai, só Deus, né? Então, no dia que Deus dizer para o Filho, chegou a sua hora, você vai, né? Ele vai vir, né? Mas antes da vinda de Jesus, como o apóstolo Paulo disse aqui, em segundos aqui, né? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, diz aqui: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Deixa eu só mover a câmera aqui para ver se contribui, né? Se ajuda. Acho que agora sim. Aí diz aqui de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Rogamos a vocês e que não se deixe abalar e nem alarmar tão facilmente, em que por profecia ou em que por palavra, em que por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixe em que ninguém os engane de modo algum. Antes, aquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe, se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembra de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas, e agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo.
A verdade em que o ministério da iniquidade já está em ação, restando a pena em que seja afastado aquele que agora detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder e com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano e injustiça, para que estão perecendo porquanto rejeitaram o amor e a verdade e os poderia salvar. Por essa razão Deus lhe envia o poder sedutor, a fim de que creia na mentira e seja condenado todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus o escolheu para ser salvo mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomar posse da glória no nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneça firme, apegue-se a tradições que lhe forem ensinadas, em que de viva voz, em que por carta nossa, em que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e a boa esperança pela graça, dê ânimo ao coração de vocês, fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em ato como em palavra. Glória a Deus. Essa é a palavra, meus amados, queridos irmãos, do Senhor compartilhado a todos vocês para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui sobre o que vai acontecer nos últimos tempos, né? Ele estava falando para o povo que vivia no tempo dele, só que essas coisas, né, estavam, né, para o outro tempo. Assim como o anjo do Senhor falou acerca de coisas, né, que ia acontecer no futuro para Daniel, que não era coisas que ia acontecer no tempo dele, que seria para o futuro, né? Então o que Paulo também estava alertando a igreja, o povo, que essas coisas iam acontecer, né, sobre a volta de Jesus, né, no fim dos tempos, ainda que parecia que aquelas coisas que Paulo estava falando seria para aquele tempo, ainda que parecia, mas não era, era para o tempo futuro, porque naquela época, no tempo do apóstolo Paulo, havia os imperadores de Roma que ostentava, né, e que achava que era o Todo-Poderoso, que era um Deus, né? Só que eles, você sabe, só que eles pereceram. Então, né, ali mostrou que eles não eram Deus de jeito nenhum, né? E que o tempo deles estava já chegando ao fim e tal. E o que o apóstolo estava querendo dizer, o apóstolo Paulo, era coisa para o futuro, né? Hoje você vê que Roma se tornou um lugar cristão. Roma se tornou um lugar onde a palavra do Senhor ali, meus amados queridos irmãos, é anunciada, né? Roma é um lugar religioso. Quem era Roma no tempo do imperador Nério? Quem era Roma no tempo do imperador Nério? Os cristãos eram perseguidos lá em Roma, né? Os cristãos eram queimados, muita coisa acontecia com os cristãos, né? Era perseguido, era jogado em arena com leões lá, e era colocado em
em luta de espada, muitos ali perdiam a sua vida pelo amor ao Evangelho de Cristo. Esse imperador Nério, ele tinha uma representação do inimigo, né? Do inimigo, né? E ele fazia a obra do mal, mas só que Jesus colocou o fim nele. Jesus destruiu ele. E o lugar que onde não era aceitado o Evangelho, né? O lugar que não era aceito o Evangelho, hoje, né, é aceito. Roma hoje é onde você vê o Vaticano, né, da Igreja Católica, está lá muitos católicos que conhecem a palavra de Deus, né? Está lá muitos que oram a Jesus, muitos que oram a Deus, está lá, né? Hoje o presidente, né, que é uma mulher, que está lá, né, a ministra tomando conta lá de Roma, né, país de Roma. Você vê, ela não persegue os cristãos. Eu creio que ela ama, né, os cristãos, ama os católicos, ama todos, né, que servem a Deus. Então olha para você ver, as autoridades creio que é a mesma coisa, mas antigamente era uma perseguição, e vai acontecer a mesma coisa, assim como aconteceu no tempo lá dos apóstolos, que teve aquela perseguição do imperador Nério e de outros imperadores que perseguiam o povo cristão. Assim, nesse tempo que nós estamos vivendo, a qualquer momento pode acontecer. O homem da iniquidade pode ser revelado, pode aparecer. Mas o que a Bíblia nos ensina? Que nós devemos ficar firmes na nossa fé. Firme na nossa fé, confiando sempre no Senhor e não desistir. Amém? Então essa é a palavra que eu deixo, meus amados, queridos irmãos. Sempre tendo esperança no Senhor. Sempre tendo esperança. Ainda que hoje nós veja muitas coisas acontecendo em nossa volta, mas nós temos que ter esperança no Senhor, sabe? Ter fé. Tá bom? Você que está afastado de Deus e está ouvindo essa palavra, volta para Jesus, que ainda dá tempo. A porta da graça ainda está aberta. Ainda dá tempo. Depois que a porta da graça se fechar, não tem mais jeito. Quando acontecer o arrebatamento, não tem mais jeito. Então volta, porque Jesus ainda te ama, Jesus ainda te quer. Faça como o filho pródigo, né, que não ficou esperando a hora da morte, mas que voltou para a casa do seu pai e ali se reconciliou com seu pai, se reconciliou ali com a sua família e viveram bem. Amém? Faça isso. Se volta para Jesus, se reconcilia com Ele, pede perdão a Deus por todos os seus pecados, sabe, por todas as suas falhas, e serve ao Senhor, né? Entra nessa arca que é Jesus, entra no caminho da salvação, larga essa porta larga, essa porta larga, essa vida, sabe, que você acha que é bom para você, mas pode te prejudicar no futuro. Você pode perder a salvação por causa dessa vida. Hoje você está, né? Hoje você está se alegrando, né, com as coisas desse mundo. Hoje você está, né, curtindo a vida, as coisas desse mundo. Só que tudo isso aí se passa, vai se passar. Você vai ver que vai se passar, né, que você vai falar: meu Deus, o tempo passou e o que eu fiz, o que você fez, né, não foi, infelizmente, para Deus. Você fez para você, só que tudo que você fez, né, foi passageiro. E o que você fez para o Senhor, né? Porque tudo que você faz para Deus fica registrado. Aí quando Deus for te chamar para você ali, né, prestar conta a Ele, o que você vai falar para Deus? O que você vai falar para Deus? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, sem você ter feito? Mas você pode dizer: mas eu tratei as pessoas bem, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz nenhum mal para ninguém. Não. Isso, o que você fez o bem para você mesmo.
Você fez o bem para você mesmo, né? Mas o que você fez para Deus, o que você fez para Deus? É o que Deus vai querer saber, o que você fez para Deus. Quantas almas você conseguiu, sabe, influenciar para o caminho de Deus? Quantas almas você conseguiu, sabe, levar para o caminho de Deus, né? Porque hoje quantos é usado, né, pelo mal, eu digo assim, para levar as pessoas para o caminho do inferno e não para o caminho da salvação. Aí Jesus vai perguntar: quantas almas você levou para mim, trouxe para mim? Aí você vai falar: nenhuma. Mas Jesus vai apontar aí quantas almas você caminhou para o inferno. Muitas almas. Então, meus amados, queridos irmãos, Jesus vai vir, né? Vai ter o juízo, o julgamento de Deus, né? E ele vai cobrar de mim, de você, de todos, o que nós, né, ter feito aqui nessa terra. E aí, né, espero que todos venham fazer aquilo, né, que agrada a Deus, e Deus venha dizer: chama de bendito, né? E chama para o gozo eterno, que é a alegria eterna, amém? Que é aquilo que ele tem. Deus abençoe, fica na paz, um forte abraço e até a próxima.